Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 10. Enquanto há vida, há esperança. Comece a praticar as boas obras. Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que a salvação é uma graça de Deus acessível pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas Tiago, no segundo capítulo de sua epístola, afirma que as obras são indispensáveis para a salvação, pois elas cooperam com a fé, de modo que somos justificados tanto pela fé quanto pelas obras, e sem obras a fé está morta. Paulo está falando sobre as obras da velha lei de Moisés, que não salvam, pois agora estamos debaixo da graça de Cristo. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Romanos 7, 4. Por mais que eu queira servir a Deus da melhor forma possível, jamais conseguirei chegar a um estágio de perfeição diante de sua presença, sem praticar as boas obras mediante a minha fé. Mas mesmo assim, enquanto me restar fôlego de vida, vou procurar dar o melhor de mim para o Senhor meu Deus. Porque o Senhor meu Deus deu o seu melhor por todos nós seres humanos e por isso todos nós temos por obrigação de oferecermos o melhor de nós para Deus. Não sou perfeito e nem mesmo conseguirei chegar a tal grau de perfeição, mas mesmo assim vou procurar apresentar o meu melhor, que a mim em sua presença. Muitas pessoas, às vezes, em todas as possibilidades de estar apresentando o seu melhor para Deus, mas não apresentam nada diante da presença de Deus, porque os seus corações, eles não estão voltados para Deus e não têm a palavra de Deus em seus corações. E o tempo vai passando e eles permanecem vivendo uma vida vazia, sem estar fazendo nada para Deus e nem mesmo por sua própria salvação. Nós podemos perceber que Deus sabe das nossas condições, como nós podemos e devemos estar nos comportando diante de sua presença, porque Ele conhece nossa característica e também tudo quanto se passa sobre nosso coração. Então procure fazer as coisas corretas e sempre procure estar se apresentando diante dele em obediência à sua palavra e seus mandamentos. E a epístola de Paulo aos Romanos fala que Deus recompensará com a vida eterna aqueles que têm boas obras.
Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você será acumulado a ira contra si mesmo, para o dia da ira do Senhor. Quando Deus se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Porque brevemente Jesus Cristo, nosso Salvador, virá dos céus com poder e grande glória. Agora ele virá não mais como advogado, mas agora ele virá como o juízo de Deus para poder julgar grandes e pequenos e todas as nações sobre a face dessa terra. Então, meu amado e meu querido irmão, amigos e colegas, lembrem-se que todos nós, seres humanos, temos apenas um corpo e o espírito de vida que há em nós, devemos prepará-lo para poder estar apresentando diante de Deus. Porque de tudo e de todas as coisas que existem sobre a face dessa terra, todas elas são apenas coisas temporais, coisas passageiras, que aqui vai ficar. E todas essas coisas está preparada para ser destruída. A palavra de Deus nos relata que não ficará raiz nem mesmo os ramos, se nada dessas coisas que foram criadas por Deus serão todas destruídas. Agora você já parou para se imaginar sendo totalmente destruído? E isso não foi por falta de ser avisado por Deus, mas foi por causa da sua desobediência à sua própria rebeldia. Procure, meu amigo, enquanto é tempo, e repare os seus erros, reveja os seus conceitos que você está cometendo contra Deus e contra o seu próprio corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Tome uma atitude para a salvação da sua própria alma, que é o seu bem mais precioso que existe e que vale a pena lutar por ela, porque é apenas esse teu tesouro que entrará nos céus, a sua alma. Então cuida do seu tesouro, porque todas as outras coisas em que você muitas vezes está se apoiando, todas elas são perecíveis e todas elas serão aniquiladas. Até mesmo o nosso próprio corpo, ele é perecível e se desfará, mas o espírito de vida que há dentro do nosso corpo, ele tem um endereço, e esse endereço é os céus. Então, meu amado, meu querido amigo, irmão e colega, para você voltar aos braços de Deus, devemos nos preparar, porque não sabemos o momento e nem mesmo a hora em que Jesus Cristo, ele pedirá conta da nossa alma. Procuremos fazer as coisas certas, corretas, enquanto nós temos as oportunidades, porque a vida que há em nós é como uma flor. Ela nasce pela manhã e pela tarde já se foi. Assim são comparados todos aqueles que não aproveitam as suas oportunidades que Jesus Cristo está dando. Então, não perca tempo, nem mesmo a sua oportunidade, mas diz: Senhor Jesus, eis-me aqui, cumpra-se o teu querer e a tua vontade em minha vida, porque o Senhor me criou apenas para um objetivo, te amar e te honrar com a minha própria vida e o meu próprio corpo. Essa foi mais uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo de Deus e escrita pelo evangelista Manuel Silva Messa. Que Deus abençoe a todos, meus amados e queridos irmãos. Shalom! Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem e deixar o seu like. Um grande abraço e até a próxima!